Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Leandro Rezende, responsável pela disciplina de Ciências da Escola Municipal Castro Alves I, do município de Imperatriz. Na aula de hoje a gente vai começar a falar sobre genética na atualidade. E dentro deste tema a gente vai trabalhar dois subtemas, que é a clonagem e a transgenia. Então, nesta área da genética, a gente vai ver coisas que são realizadas atualmente, que é a transgenia, a clonagem, e existem outras ferramentas também na genética que são trabalhadas, mas as principais são essas e a gente vai estar trabalhando então esses dois temas aí. Então, para começar, a gente tem algumas questões. É, Por exemplo, você já fez um clone? Talvez você ache que não, mas talvez você já tenha feito um clone sem nem ter percebido. Então, é uma questão a se fazer e que a gente vai voltar a falar sobre isso no final da aula. Segundo, a clonagem, a técnica de clonagem, ela é moderna ou ela é antiga? Ela vem desde a antiguidade ou ela é moderna, surgiu até há pouco tempo? Então a gente vai voltar a falar sobre isso também. Próximo. Podemos não nos preocupar com a extinção de animais como as onças pintadas? E outra, o conhecimento sobre a clonagem substitui outras iniciativas para a conservação da biodiversidade? É por isso que tem essa questão aqui. Podemos parar de nos preocupar com a extinção dos animais, já que existe a técnica de clonagem? E essa técnica de clonagem ela substitui outras iniciativas para a conservação desses animais de extinção, para a conservação dessa biodiversidade? Então vamos entender o que é a clonagem, vamos falar sobre esses temas e depois a gente volta com essas questões, certo? Então, a descoberta das bases da hereditariedade e anos depois a elucidação do funcionamento do DNA abriram as portas e a possibilidade de manipulação do material genético das espécies, copiando, alterando ou até mesmo transferindo genes de um organismo para outro. Isso é o que a gente chama de engenharia genética. O que é engenharia genética? É a alteração do material genético. É você duplicar esse material genético, é você alterar ele, é você pegar o gene de um organismo e colocar em outro. Quando você pega o gene de uma bactéria, de um fungo, de um micro-organismo e coloca no material genético de um milho, por exemplo. Você está fazendo a engenharia genética. Mas o que é isso? É transgenia. Você está transferindo material genético de um indivíduo para outro. Você pode alterar esse material genético, editando o genoma, deletando genes, alterando genes, colocando novos genes. Tudo isso é feito dentro da engenharia genética. Mas entendam uma coisa: tudo isso deve ser feito com base na legislação vigente, com base no comitê de ética, porque tudo isso passa por um comitê de ética, por uma aprovação. Então, tudo isso deve ser previamente autorizado, fazer a realização para então poder realizar essas manipulações genéticas, porque tudo isso tem uma questão ética por trás que envolve aí muitos princípios dentro da sociedade, ok? Então, como eu falei para vocês, essa genética na atualidade é isso. Depois que se descobriu essas bases da hereditariedade, que começou lá com Mendel, quando a gente viu nas nossas aulas, e aí posteriormente a gente falou sobre conceitos de DNA, alelos, homozigoto, heterozigoto, dominante, recessivo, genótipo, fenótipo. Então, conforme percebeu-se o que era o DNA, como funcionava essa hereditariedade, como funciona esse DNA, então eles começaram a estudar a possibilidade de manipulação desse material. Surgiu uma nova ferramenta, uma nova ciência dentro da genética, que é a engenharia genética. E uma é, dessas ciências que surgiram aí é chamada de clonagem. Então, a clonagem é um processo utilizado para criar uma cópia geneticamente semelhante de uma célula, de um tecido ou de um organismo. Então, quando eu falo clone, você pode clonar uma célula, você pode clonar um tecido, você pode clonar um órgão, você pode clonar um organismo.
Ou seja, o clone é uma cópia geneticamente semelhante, quando eu falo de clonagem, certo? E essa clonagem, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser reprodutiva e ela pode ser terapêutica. São dois tipos de clonagem. A clonagem reprodutiva é o que? É aquela que tem a finalidade de originar cópias de um organismo de interesse. Como assim um organismo de interesse? Pode ser realizada a clonagem de animais de criação. Aqueles produtores, aqueles pecuaristas que tem um animal produtor, um animal que ele, de produção que produz muita carne, ou uma vaca que produz muito leite, uma galinha que produz muitos ovos, e aí ele quer fazer o clone desses animais de produção para ter uma cópia daquele animal ali que produza mais e mais, entendeu? Porque se o material genético é semelhante, então, consequentemente, este clone provavelmente vai produzir quantidade semelhante a que o indivíduo original produz. Ou pode ser utilizado também para as plantas que possuem características de valores econômicos. Por exemplo, uma planta, uma macieira, um pé de maçã que produz maçãs bem grandes, bonitas. Laranja, pé de laranja que produz muitas laranjas, laranjas grandes, laranjas doces. Então, são feitos clones desses organismos de interesse com a finalidade de quê? De reproduzir mesmo. Então, você tem um pé de laranja que produz muita laranja, você vai clonar ele com a finalidade de fazer o quê? Dele reproduzir, produzir cada vez mais laranja. E entendam, é mais comum clonagem dentro do grupo das plantas do que dentro do grupo dos animais. Porque os animais têm toda aquela questão de manipulação, que tem um comitê de ética que vai barrar, como esse material ele vai ser alterado, isso vai causar danos, vai causar dor, vai causar problemas de saúde, o que isso vai causar? Então tem toda essa questão aí do sentimental envolvido, das dores que esse animal pode sentir, do sistema, da sensibilidade que esse animal possui. E aí o comitê de ética ele atua mais barrando essa questão aí da clonagem dentro do grupo dos animais. Quanto a vegetal, também tem comitê de ética, mas existem mais clonagens, existem mais edições genéticas, engenharia genética dentro do grupo das plantas, entenderam? E a gente tem também a terapêutica. Essa clonagem terapêutica ela tem a finalidade de criar cópias de células ou tecidos que têm a finalidade de curar doenças. E aí envolve muito o ser humano. E quando envolve o ser humano é ainda mais complicado, porque o comitê de ética ele fica estudando se isso pode afetar ou não a integridade humana. Então, essa terapêutica ela é menos utilizada ainda do que a clonagem reprodutiva. E aí a gente tem um dos primeiros casos de clonagem que foi documentado, que é de 1997, que é o caso da ovelha Dolly. Só que antes disso já existia a clonagem. A clonagem ela não data de 1997, a clonagem ela vem bem antes disso. Então se a gente for considerar a clonagem reprodutiva, clones de plantas eles são feitos pelos seres humanos desde o início da agricultura. Ou seja, lá de quando a civilização ela estava começando o processo de agricultura, então essa clonagem ela já era realizada. Quando eu pergunto para vocês já fizeram um clone? A sua resposta imediata vai ser não. Por que não? Porque você pensa logo, precisa de um laboratório, precisa de técnica, preciso disso, preciso daquilo. Não. Mas quando você vê uma planta bonita, você está passando por um jardim, pela casa de alguém, na rua, você vê uma planta bonita. Nossa, eu vou pegar um galinho dessa planta aqui para ver se eu consigo fazer uma muda. O que é a muda? A muda é um clone de uma planta, porque você pegou um galho e aquele galho é somente uma cópia daquela planta original que você coletou. Então aquilo é um clone. Então as nossas avós, nossas mães que têm não esse cuidado, mas como é que a gente diz? Esse essa cultura de cultivar plantas, de cultivar, ter o seu jardim próprio, essas coisas, é muito comum elas realizarem esse processo de clonagem de plantas. Então, isso já vem desde o início lá da agricultura.
com as plantas e com os animais. Então, o primeiro caso de clonagem bem sucedido foi em 1952. Então, já tem um tempinho aí bem longo também, que é de 1952, quando Robert e Thomas, dois cientistas dos Estados Unidos, estadunidenses, eles fizeram o quê? Eles clonaram sapos a partir de células embrionárias. Então, entendam, clonagem de células embrionárias é bem mais fácil de ser realizada. Por quê? Porque as células embrionárias, elas ainda não se desenvolveram, elas ainda não foram modificadas. Então, elas têm a capacidade de se desenvolver em qualquer tipo de tecido. Então, células embrionárias, a clonagem com células embrionárias, ela não é nova. Ela é antiga porque é mais fácil de ser realizada. E por que então que o caso da Dolly ficou tão famoso já de agora de 1997, quando já existia a clonagem desde o início da civilização? Porque a clonagem da ovelha Dolly, ela não foi feita com célula embrionária. Ela foi feita com célula somática, ou seja, foi retirada células da glândula mamária de um indivíduo adulto, ou seja, já era uma célula totalmente diferenciada, era uma célula já adulta, célula somática, não era célula reprodutiva, e com isso eles fizeram a clonagem da ovelha, de uma ovelha, e esse clone foi chamado de ovelha Dolly. Então é por isso que o caso da clonagem da ovelha Dolly ficou muito famoso. Então esta clonagem ela foi feita em 1997 pelos biólogos Kate Campbell e Ian Wilmut. E esse caso dessa clonagem, ele teve grande repercussão quando ele foi desenvolvido em 1997. Então, vamos entender então como foi feito essa clonagem da ovelha Dolly. Então, eu tinha a ovelha A, que era uma ovelha da raça Finn Dorset, e eu tinha a ovelha B, que era uma ovelha da raça Scottish Blackface. Então, são duas ovelhas. Por quê? Não foram utilizadas só duas, não. Foram utilizadas três ovelhas, porque eu tinha também a terceira ovelha, que é onde o embrião iria ser implantado, mas a gente volta nela posteriormente. O que a gente tem que entender primeiro? As duas ovelhas que foram utilizadas inicialmente. A ovelha A foi a doadora das células da glândula mamária, ou seja, o material genético utilizado para fazer o clone foi da ovelha A, que é a Finn Dorset. Então foi coletadas células das glândulas mamárias, levadas ao laboratório. Essas células em laboratório foi feito o quê? Retirado ali, ó, o seu núcleo. Por que o seu núcleo foi retirado? Porque é no núcleo que está o material genético. É no núcleo que está o DNA da espécie. Então, foi utilizado o núcleo dessa ovelha A. E a ovelha B entra onde? Então, a Scotch Blackface foi retirada ali uma célula. Essa célula dela foi ali feita a remoção do núcleo, né? Essa célula dela era uma ovócito, ou seja, uma célula reprodutiva. De uma da ovelha A era uma célula somática, uma célula da glândula mamária, e da ovelha B, da Blackface, era uma célula reprodutiva, ou seja, era um gameta, um ovócito. Então, o que fez? Foi removido o ovócito ali, tá ali citoplasma, núcleo, e outra vez destacando ali, ó, DNA dentro do núcleo. Ok, mas eu quero fazer um clone da ovelha A. Então, eu não posso ter o núcleo ali, material genético dela ali. Então, ó, foi feita a remoção do núcleo dessa ovelha, ou dessa célula. Aqui, ó, ele está fazendo a remoção do núcleo, ó. Eles colocaram uma agulha ali, uma microagulha, e retirou o núcleo. Ó. Você vê aqui, ó, que a célula, o ovócito, ele está anucleado. Isso significa dizer o quê? Que não tem núcleo. Então, a célula da ovelha B foi retirada o núcleo e a célula da ovelha A vai doar o núcleo. Então, aqui, ó, fusão celular. Essas células serão fundidas por pulso elétrico, fazendo com que haja a transferência do núcleo para a célula da ovelha B. Então, após o pulso elétrico, essas células se fundiram. E aí, se elas se fundiram, eu vou ter um zigoto. Um zigoto vai se desenvolver aqui porque eu tenho o material genético já de um indivíduo, como é que eu falo? O conjunto cromossômico, o cariótipo já está completo, né? Porque o núcleo é de um indivíduo adulto. Então, após a fusão nuclear,
celular, eu tenho então um zigoto. Esse zigoto ele vai passar por divisões celulares, ou seja, vai se dividir em duas em quatro, quatro em oito, oito em 16, 16 em 32 e vai passar por todos aqueles estágios de embrionários até formar um embrião. E esse embrião ele foi implantado no útero de outra ovelha, que é a Scottish Blackface também, ou seja, uma terceira ovelha. Então, foi retirado o ovócito foi retirado da ovelha B. Esse ovócito ficou anucleado porque foi retirado o núcleo. O núcleo veio da ovelha A. Após a formação do zigoto com pulso elétrico, formou-se um embrião e o embrião foi transferido para o útero dessa terceira ovelha. E essa terceira ovelha desenvolveu então esse embriãozinho formando então um feto. E esse feto se desenvolveu formando então o filho da Finn Dorset, que foi conhecido como ovelha Dolly, certo? Então a ovelha Dolly nasceu aí desse todo este processo e a Dolly é então um clone semelhante à ovelha A. Por que, que esse clone é semelhante? Porque aí a gente vai ter agora as considerações com relação a isso. O que, que aconteceu? Quando você retira o núcleo de uma célula, que foi o que aconteceu com o ovócito da ovelha B, o citoplasma dela ainda fica ali. No citoplasma dessa célula tem mitocôndrias. E as mitocôndrias, que são as células responsáveis por respiração celular e por produção de energia, também possuem DNA. Se ela possui DNA, esse DNA vai manifestar alguma característica. E essa característica vai ser de quem? Da A ou da B? Da B, porque as mitocôndrias do citoplasma são da ovelha B. Então eu tenho material genético da mitocôndria, que é da ovelha B, e tenho material genético nuclear, que é da ovelha A. Então houve esses dois materiais genéticos aí. E além disso, eu tenho o quê? Que o fenótipo, conforme a gente viu nas aulas passadas, é a interação do genótipo com o ambiente. Então, se a interação do genótipo com o ambiente de material genético mitocondrial e material genético nuclear, então eu vou ter uma ovelha aí geneticamente semelhante, mas não vai ser totalmente idêntica por causa disso, porque vai ter material genético da ovelha A e da ovelha B, mitocondrial da B, nuclear da A, e tem a interação desse material genético com o ambiente, que pode modificar então essas características da espécie, certo? Vale ressaltar que eles fizeram várias tentativas para conseguir chegar então aí a esse caso de sucesso da ovelha Dolly. Foi 267 tentativas que eles realizaram para conseguir fazer o primeiro clone e que esse clone ele fosse um clone de sucesso. Então, após em 1997, eles chegaram à conclusão do clone, né, da ovelha Dolly. Em 98, eles publicaram os resultados. E, posteriormente, este animal ele conseguiu se reproduzir. Em 2001, ele conseguiu se reproduzir, teve um filhote. E aí eles conseguiram ver que era um clone que conseguia se reproduzir. Mas logo após isso, em 2000 após essa prenhez, a ovelha Dolly ela teve outra prenhez, só que ela formou 3 filhotes em uma única prenhez, isso não é normal, então teve problema na gestação, e ela começou a ter problema de artrite, começou a ter problema é, nos pulmões. Então começou-se a questionar o que estava acontecendo. Então eles começaram a questionar se isso estava acontecendo porque o animal ele já era velho. Se ele tinha 5 anos ou se ele tinha 11. Como assim? Ele tinha 5 anos porque foi de 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. 5 anos. Então, o animal ele tinha 5 anos de existência ou ele tinha 11, que eram os 6 anos da ovelha A que doou o material genético, que era 5 mais 6 anos. Então, se fosse de fato contar o tempo de idade também da ovelha doadora do material genético, aí teria problema porque o animal já era bem velho e essas características que surgiram eram semelhantes a características de animais já mais velhos. Então, começou-se a questionar o processo da clonagem aí. Então,
ainda há esse debate sobre isso e é por isso que também não é realizado muita clonagem de animais. Então, o primeiro mamífero clonado no Brasil foi a bezerra Vitória, que nasceu em 2001. E o aperfeiçoamento dessa técnica, a clonagem de animais, aumentou entre pecuaristas e animais, ou pecuaristas do país. Então, esses pecuaristas do país eles começaram a utilizar bastante essa técnica para é, melhorar então a quantidade da sua produção, a quantidade do produto que eles produzem, seja carne, seja leite, seja ovos. Então, é uma técnica que é utilizada, mas que ainda tem todas essas questões aí que estão sendo estudadas. Se o animal ele envelhece mais, ele é mais velho, se ele envelhece mais rápido, se os problemas de saúde podem estar relacionados a isso. E há um projeto de usar essas técnicas de clonagem para conservar animais silvestres ameaçados de extinção, como a onça pintada. Então tem esse projeto de para tentar clonar esses animais e conservar essas espécies silvestres. Mas entendam uma coisa, são espécies clonadas. Então essas espécies elas não podem reproduzir entre si, porque elas são clonadas. Já são animais envelhecidos, surgem os problemas de saúde por causa do aquela questão que a gente estava falando, que pode ser devido ao envelhecimento do animal. Então, isso não pode substituir as técnicas de conservação das espécies, dos programas de conservação. Então, ainda tem que existir muitos estudos, muitas pesquisas para ver se essa técnica pode de fato conservar essas espécies ameaçadas em extinção. Uma outra questão é a clonagem terapêutica, porque ela desperta muito polêmica. Isso porque algumas técnicas elas envolvem a retirada de células de embriões no início do seu desenvolvimento. Então, é ali quando está se formando o embrião, por exemplo, quando ocorre a gravidez, e aí quando está se formando o embrião, são retiradas essas células do embrião, entendeu? Ainda nem formou, a criança nem nasceu, mas é retirada ainda do embrião essas células. E isso causa muita polêmica porque vai de encontro ao comitê de ética, vai de encontro aos princípios éticos de saúde, princípio do ser humano, então gera muita polêmica devido a isso. E envolve essas questões éticas que precisa passar por uma ampla discussão até que seus limites sejam estabelecidos. Ou seja, tem que ter um limite. Até onde essa ciência pode ir, até onde pode se fazer isso sem ser tão invasivo, sem estar manipulando tanto os dados, entendeu? Então é por isso que essa clonagem terapêutica ela é mais polêmica. Então pesquisem mais sobre clonagem terapêutica e pesquisem mais também sobre essa técnica da clonagem usada para conservar animais silvestres, programas de conservação utilizando essa técnica de clonagem. E aí para finalizar a gente volta nas questões lá do início. Então você já fez um clone? Agora você pode responder. Se você já pegou esse galinho de planta, plantou ele, se desenvolveu em uma planta, é uma cópia da planta original. Então você fez sim um clone. Segundo, a clonagem é moderna ou é antiga? É claro que ela é antiga. Ela vem lá desde o início da civilização com a agricultura, enquanto as pessoas pegavam e faziam clone de plantas, clones do que eles estavam cultivando ali. Então isso não é novo, não. Isso é bem antigo. Isso, ela veio ser mais moderna após a manipulação do DNA, já para fazer essa clonagem aí de animais com utilização de células somáticas. Que aí vai ser a clonagem já de animais adultos, porque esse animal é um animal de produção, você vê que ele é produz bastante. Então isso é mais atual, mas a clonagem mesmo, ela é antiga, ela não data de agora não. E aí a gente pode não nos preocupar com a extinção de alguns animais como as onças pintadas? Devemos nos preocupar sim. Porque a clonagem ela não vai substituir, que é o caso da segunda pergunta, ela não vai substituir outras iniciativas de conservação da biodiversidade. E ainda se tem muitas dúvidas sobre esse processo aí de clonagem. E esses animais clonados, eles não vai aumentar a população, mas eles não podem reproduzir entre si, porque eles são clones um do outro. Então não vai dar certo. Então, temos que nos preocupar sim, devemos conservar sim os animais e essa técnica ela não vai substituir outras iniciativas de conservação não, certo? Então a gente finaliza por aqui. Tenham todos um bom descanso. Pesquisem sobre clonagem terapêutica e clonagem dentro dos programas de conservação desses animais. E até a nossa próxima aula.